Boa noite. Boa noite. As chuvas voltam a fazer vítimas e a provocar destruição no Rio de Janeiro. Em Paraty, litoral sul do estado, um deslizamento de terra mata 7 da mesma família. A pior chuva da história de Angra dos Reis deixa 7 mortos. 9 estão desaparecidos. Na Baixada Fluminense, o temporal coloca cidades debaixo d'água e mata um homem eletrocutado. O Novo oficializa a pré-candidatura de Felipe Dávila à presidência da República. A Ucrânia anuncia que retomou o controle da região de Kiev. E soldados relatam cidades arrasadas e corpos de civis espalhados pelas ruas. A polícia de Mato Grosso lança uma caçada ao fazendeiro que postou um vídeo em que aparece abraçado a uma onça que ele matou com um tiro na cabeça. Você vai ver também um mergulho nas obras de um dos maiores nomes da pintura impressionista. E como foi o sábado de decisões nos campeonatos estaduais. O Jornal Nacional está começando. As chuvas que atingiram o Rio de Janeiro hoje de madrugada deixaram ao todo 15 mortos, a maior parte no litoral sul do estado. Em Paraty, um deslizamento de terra matou 7 pessoas de uma mesma família. A Marinha havia feito o alerta sobre a chuva forte que começou a cair por volta de 3 horas da manhã. Por volta de 6h30, um deslizamento destruiu essas casas na localidade de Ponta Negra. Lucimar estava com os filhos numa delas. A mãe e 6 filhos, entre 2 e 17 anos, morreram soterrados. Um filho de 12 anos sobreviveu e foi levado para um hospital de Angra dos Reis. Passou por uma cirurgia e está bem. A Ponta Negra faz parte da área de proteção de Cairuçu, reserva ambiental criada há mais de 30 anos com quase 350 quilômetros quadrados. Ali vive uma comunidade de pescadores. A luz elétrica só chegou há 4 anos. É um local de difícil acesso, onde só se chega por barco ou por uma trilha, o que vem dificultando a remoção dos corpos. O volume de chuva dessa última noite, esses últimos dias foram tão grande que desabou uma parte da montanha que é a nossa encosta aqui em Ponta Negra. E aí, infelizmente, com isso levou uma série de mais 7, quase 10 casas atingidas e uma família inteira foi soterrada. Algumas outras pessoas foram soterradas. Dessa família, uma única pessoa a gente conseguiu tirar em vida, já está sendo atendida. E o problema é que nós só temos acesso aqui de barco. Nesse momento está chegando aqui o pessoal do bombeiro. Vieram nadando esse pessoal para dar um resgate para a gente. Para ajudar neste trabalho, o navegador Amir Klink cedeu um barco que vem auxiliando o transporte das equipes de resgate. A chuva que cai em Paraty desde a última quinta-feira não para. Os bombeiros anunciaram no fim da tarde de hoje que não vão conseguir remover todos os corpos da Ponta Negra, já que o mar está bastante agitado. Outras 4 pessoas ficaram feridas sem gravidade. Segundo a prefeitura, em todo o município, 219 famílias foram atingidas pela chuva e 150 ainda estão nos pontos de apoio. Na cidade vizinha, Angra dos Reis, o número de mortos subiu para 7 agora há pouco. Bombeiros trabalham para encontrar 9 desaparecidos. A cidade decretou estado de emergência. São 2 dias de muita chuva, apreensão e tristeza. A região mais afetada pelo temporal foi o bairro Monsuaba, onde houve um deslizamento de terra. A filha e 2 netas da Dona Maria da Conceição morreram depois que a terra veio abaixo. A minha filha está ali, ó. Minha filha e minha neta. Tem mais vizinho ali também. Nas últimas 48 horas, 694 milímetros de chuva foram registrados em Angra dos Reis, somente na área do continente, uma marca histórica que assustou os moradores. Na semana passada teve uma chuva bem forte, né, que acabou preocupando todos os moradores, né, mas dessa vez realmente foi muito forte. Nunca tinha visto de perto assim um desabamento tão próximo. Parte da minha varanda desceu toda, só tá a cozinha e os cômodos. A casa do lado desceu toda, não tem nada. Ao menos 5 casas foram totalmente atingidas por esse deslizamento de terra. As buscas por desaparecidos começaram ainda na madrugada e a todo momento chegam mais voluntários aqui para ajudar. A dificuldade agora é a retirada da lama, porque o solo está muito encharcado e instável. A Maria do Carmo ajudou os vizinhos assim que a terra veio abaixo. Eu vi uma mãe grávida de 2 meses debaixo do barro, né, e saiu, foi para o hospital, conseguimos que ela dei banho nela, mas minha filha conseguimos que ela fosse recebesse os primeiros socorros aqui com a enfermeira amiga minha
e ela foi para o hospital. Só que o filhinho dela de 10 anos está aí de dentro do barro. Ela mora há 43 anos no bairro e disse que os deslizamentos são uma preocupação constante. Sempre desceu muito barro, desceu pedra, inclusive na casa que eu morei ali desceu uma pedra muito grande. E sempre é uma preocupação muito grande para os moradores. As 28 sirenes do sistema de alerta de Angra dos Reis soaram durante a madrugada. A Defesa Civil pede para que os moradores de áreas de risco sigam para os pontos de apoio. Pedimos a toda a população que se encontra em área de risco que não hesite e que, ouvindo o toque das sirenes que estão tocando desde as 4 horas da manhã de ontem, tem 2 dias que as sirenes estão tocando, não hesite, sigam para locais seguros ou pontos de apoio pré-estipulados pelo governo. O temporal também atingiu a Ilha Grande, onde choveu 809 milímetros em 48 horas. 2 casas foram soterradas. Nessas imagens dá para ver como era um dos imóveis antes da chuva. 3 pessoas estão desaparecidas. A rodovia Rio Santos está com vários trechos de interdição por causa de quedas de árvore e de barreiras. A repórter Flávia Januzzi andou por parte da rodovia. Nós estávamos em Mangaratiba e tivemos que parar a nossa viagem porque a estrada estava completamente interrompida em 3 pontos. As pistas foram tomadas por lama. Nós tivemos que dar uma volta de 180 quilômetros pela rodovia Presidente Dutra até chegar a esse ponto. E desse ponto até a entrada de Angra dos Reis dá um trecho de 15 quilômetros. Daqui até lá, nós contamos pelo menos 6 quedas de barreira. Municípios da região metropolitana do Rio também foram atingidos por fortes chuvas e vários bairros ficaram alagados. Em Mesquita, na Baixada Fluminense, um homem morreu durante o temporal. Depois da noite de chuva, famílias começaram o dia ilhadas. O rio Botas transbordou e deixou bairros inteiros debaixo d'água. As áreas mais atingidas ficam nas cidades de Belfor Roxo, Mesquita e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Durante a manhã, encontramos poucas equipes de resgate e cenas de improviso. Para enfrentar a enchente, moradores usaram caiaque e até uma caixa d'água. A correnteza era forte em vários pontos e deixou carros revirados e submersos. A água carregou muito lixo. A sujeira ficou acumulada diante de obstáculos. Em Belfor Roxo, um grupo usou uma corda na travessia de uma ponte. Em outro ponto, Rodrigo tirou os filhos de casa num isopor. Desespero, né? Porque a água tava batendo aqui assim, em cima da barriga. A cama inundou, sofá, a geladeira, tudo ficou boiando. À tarde, ainda havia casas inundadas. Vê se consegue gravar ali onde foi a marca da água. Só desespero, felizmente, perdi tudo. Roupa, documentos, meu carro, tudo. No município de Mesquita, um homem morreu durante as chuvas ontem à noite. Esse vídeo mostra um motociclista tentando socorrer Daniel Ribeiro Pessoa. Ele tomou um choque elétrico num poste e não resistiu. Daniel era advogado, tinha 38 anos e deixa 2 filhos. Grande parte da cidade ficou debaixo d'água durante a madrugada. A enxurrada arrastou esse quiosque. Na escuridão, água por toda parte. Olha onde que a água tá. Aqui, ó, a água na mesa, tudo boiando. De dia, moradores lamentavam. Tudo perdido, tudo perdido. É muito dinheiro jogado fora. Felizmente. A chuva da noite de ontem também provocou alagamentos no município do Rio, principalmente na zona oeste. Ainda de manhã, ruas estavam cheias de água. A chuva fez o asfalto ceder perto da praia de Grumari e abriu um buraco na ciclovia. Em Nova Iguaçu, também na Baixada, este hospital amanheceu alagado. Os moradores dizem que em 50 anos jamais viram o rio Botas crescer desse jeito. É um rio que tradicionalmente recebe muito lixo, muito entulho, mas dessa vez a água subiu aqui nessa região mais de 1,5 metro. Olha aqui, a força da água derrubou esse muro. E aquele carro lá no fundo, olha só, ele foi amarrado para não ser levado pela correnteza. A chuva deixou famílias inteiras, crianças e idosos desabrigados. A Cláudia estava inconsolável. Ela passou por uma cirurgia recentemente e perdeu quase tudo. Difícil, né?
Muito difícil, muito difícil. E quando a gente ainda não tem condições financeiras, não tem saúde para trabalhar, como é que fica? Sei o que fazer. A Aline ficou em choque ao encontrar a casa arrasada. Não tenho nem palavra. Essa é a minha situação. Perdi tudo. Tudo. É um pouco que eu tinha. A nossa solidariedade a todas as famílias atingidas. E agora a gente vai saber, com a Jaqueline Brasil, a previsão do tempo para o estado do Rio nas próximas horas. Jaque, boa noite. Oi, Aline, boa noite para você, para o Trali. Boa noite para vocês também. Ainda há risco de chuva para todo o Rio de Janeiro entre hoje à noite e amanhã. Só que a previsão é de chuva menos volumosa e intensa. A frente fria, que provocou os fortes temporais entre a tarde de ontem e a madrugada de hoje, já se afastou. Agora são essas áreas de instabilidade as responsáveis pela formação das nuvens de chuva, com a ajuda dessa alta pressão, que manda ar frio e úmido para o estado. Por isso o tempo está tão fechado, com chuva em vários momentos do dia. Amanhã ainda pode chover 30 milímetros em Angra dos Reis, em Paraty, com máximas de 29 e 28 graus. E essa é a mesma temperatura prevista para a Mesquita, com previsão de 25 milímetros. Para fazer uma comparação, os acumulados de chuva das últimas horas tinham passado dos 500 milímetros em algumas áreas. Vai chover menos, só que como o solo está molhado e o nível de córregos está bem elevado, o risco permanece muito alto para alagamentos e deslizamento. Isso vale para a Baixada Fluminense, para a cidade do Rio e também para a Costa Verde, região de Paraty e Angra dos Reis. Amanhã ainda chove na capital fluminense e faz 29 graus. Na segunda-feira o tempo já fica firme e na terça e na quarta volta a chover entre 10 e 15 milímetros e a temperatura sobe um pouco mais. E como fica o tempo amanhã, Jaqueline, nas outras regiões do país? Aline, começando então pelas temperaturas, em Curitiba, máxima amanhã de 22 graus, em Florianópolis 25, em São Paulo 26, 29 graus em Belo Horizonte, em Salvador, Brasília, Porto Velho, Macapá. Amanhã pode chover em quase todo o país. O tempo fica firme em 3 áreas. Então, de Pernambuco, passando pela Bahia, norte de Minas Gerais até Goiás, Acre, divisa com Amazonas, pedacinho de Rondônia, mesma condição para Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e interior de São Paulo. Na capital paulista, garoa só à noite. O alerta de temporal é para o leste nordestino, de Pernambuco até o Rio Grande do Norte, do litoral do Ceará até o Maranhão. Pode chover forte também nessa área, do Pará até lá em cima, em Roraima. E no Rio Grande do Sul, uma nova frente fria deve provocar os temporais. Só que na terça-feira, ela já se afasta. Amanhã, chove bastante em Porto Alegre, faz 21 graus. Na segunda-feira chove menos, com máxima de 24. Já na terça-feira, condição de tempo firme e seco. Essa frente fria prevista para chegar ao sul não deve mudar muito o tempo no sudeste. Tanto é que em São Paulo, na segunda-feira, a temperatura fica em 29 graus e na quarta-feira, máxima de 26 graus. Aline, Trali. Obrigada, Jaqueline. Obrigado, Jaque. Bom domingo. Na reportagem sobre a chuva na Baixada Fluminense, a gente viu a imagem de uma quantidade enorme de lixo num dos rios da região. É uma preocupação que se repete em grande parte do Tietê, que é o maior rio de São Paulo. Debaixo de todo esse lixão tem um rio sufocado. Pelo menos 85 quilômetros do Tietê estão poluídos com todo tipo de sujeira. De esgoto sem tratamento a milhares de garrafas PET, pneus, colchão e até tanques de combustíveis de carros. É tanto lixo que nesta barragem de geração de energia em Pirapora do Bom Jesus, as turbinas não conseguem atingir a capacidade total. Hoje, para você ter uma ideia, eu estou gerando somente com uma máquina, porque eu tenho um entupimento das grades, da onde ela recebe a água através da tomada d'água, né, para poder girar esse conjunto rodante do gerador e da turbina. Nós não conseguimos assim a plena carga, justamente por causa do problema do lixo. Por dia são despejadas no Tietê 700 toneladas de poluição e grande parte é arrastada pela água para o interior.
Os reflexos aparecem em muitas cidades. Em Salto, a água fica encoberta por uma espuma tóxica. Em Itu, tem lixo até nas árvores. Essa é a primeira vez que a empresa metropolitana de águas e energia faz uma operação de limpeza tão grande assim. Em pouco mais de uma semana, já foram retiradas 400 toneladas de sujeira. A faxina no maior rio de São Paulo vai durar o ano todo. Até dezembro, 12 mil toneladas de lixo devem ser retiradas da água. É um trabalho demorado, porque todos os dias o Tietê continua recebendo muito lixo. Só essa montanha de sujeira foi retirada da água em apenas 2 dias. A máquina retroescavadeira e esta barcaça que fica no meio do rio levam lixo para a margem. Daqui, vai para os caminhões que transportam tudo para um aterro, que fica a 70 quilômetros. Mas, olhando de cima, dá para ver que toneladas e mais toneladas de lixo já estão se aproximando da área que acabou de ser limpa. O ideal seria que as regiões de cabeceira do rio, as matas ciliares, as áreas protegidas, que são a APA da Várzea do Tietê, que impedem o carreamento desses sedimentos todo mês para o rio, fossem preservadas. Que nós tivéssemos áreas de preservação permanente urbanas protegidas, porque a ausência dessas áreas protegidas, a ausência de coleta de lixo e de tratamento de esgoto, saneamento básico, é que resultam nesse acúmulo de sedimentos contaminados, lixos, resíduos, nos reservatórios de hidrelétricas. A polícia de Mato Grosso procura o fazendeiro que matou uma onça e debochou do crime ambiental nas redes sociais. A polícia fez buscas na fazenda e na casa de Benedito Nédio Nunes Rondon, em Poconé, a 100 quilômetros de Cuiabá. A cidade é uma das portas de entrada do Pantanal. O fazendeiro não foi localizado. A polícia afirma que ele deve responder pela morte da onça pintada, que é um crime ambiental e não prescreve. Deve ser indiciado ainda por porte ilegal e posse irregular de arma e por guardar produtos de origem de animal silvestre. As investigações apontam que Benedito Rondon matou a onça há 2 semanas e postou o vídeo nas redes sociais uma semana depois. A imagem da onça com um tiro na cabeça provocou indignação. O fazendeiro apagou a postagem. O suspeito, muito provavelmente, já tendo observado a repercussão desse vídeo nas redes sociais, na residência dele no centro, fizemos entrevista ali com a esposa dele, que admitiu que realmente ele possui arma de fogo, inclusive aquela pistola vista no vídeo, que não foi encontrada. No vídeo, o homem diz que o bicho teria matado 15 bezerros dele. Benedito aparece deitado e abraçado à onça e coloca a arma usada no crime em cima dela. Ele também debocha do animal. Quase 300 onças pintadas já foram registradas na região onde fica a fazenda, segundo uma ONG de proteção aos animais. O Pantanal, em Mato Grosso, é o lugar onde mais se vê esse tipo de onça no mundo. Poconé é uma cidade com vocação turística, porta de entrada do Pantanal mato-grossense, e é inaceitável esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta, não só pela morte do animal, que por si só já configura o crime, mas pelo desrespeito que foi observado naquele vídeo. A defesa do fazendeiro declarou que vai conversar com o cliente antes de se posicionar. E você vai ver a seguir, viajantes com a vacinação completa contra a Covid não precisam mais de teste para entrar no Brasil. Soldados ucranianos relatam ter encontrado corpos de civis espalhados pelas ruas da região de Kiev. A Ucrânia anunciou a retomada de toda a região de Kiev que estava nas mãos dos russos. No entanto, os soldados relatam ter encontrado cenas assustadoras. Os invasores estão indo embora. O movimento é lento, mas perceptível, disse o presidente Volodymyr Zelensky, visivelmente abatido, em mais um vídeo gravado para a população. A 60 quilômetros da capital Kiev, uma imagem forte. Os soldados encontraram pelo menos 20 corpos espalhados, num indício de massacre de civis.
Sem a presença das tropas russas, aos poucos, moradores podem voltar para ver o que restou. Em Nova Bassan, que fica a 90 quilômetros de Kiev, esta ucraniana olha para um tanque russo deixado para trás. São vários deles pelo caminho. Foram 3 dias de bombardeios sem parar, diz esse homem. Aqui, os soldados têm uma outra função: entregar mantimentos e ajudar ucranianos a recuperar os corpos de familiares. O governo ucraniano diz que a Rússia tem deixado armadilhas. Hoje, equipes de emergência disseram que só em um vilarejo, mais de 1.500 explosivos foram encontrados. O Ministério de Defesa da Rússia não se manifestou sobre as acusações. O governo ucraniano e aliados do Ocidente dizem que o recuo da Rússia não foi um ato de boa vontade. As tropas teriam encontrado uma forte resistência na região de Kiev e, por isso, mudado a estratégia. Essa semana, Moscou anunciou que deixaria a região para direcionar as tropas para o leste do país. E é no leste, em Enerhodar, onde bombardeios aconteceram neste sábado. Uma manifestação pacífica foi reprimida a bala pelos russos. E pelo 3º dia seguido, fracassou a operação de retirada de 160 mil civis que permanecem presos em Mariupol, cidade mais devastada nessa guerra. Hoje, o Ministério de Defesa russo culpou atrasos da Cruz Vermelha Internacional. No vídeo, um parlamentar ucraniano mostra mais um lugar destruído. Um aeroporto onde ficava o famoso avião Mriya. O Antonov AN-225 era a maior aeronave do mundo. Mriya quer dizer sonho. No vídeo ele diz: vamos reconstruir nosso sonho. Nosso país vai voltar a ser bonito, próspero e a Rússia vai pagar por tudo. O Papa Francisco disse hoje que pensa em visitar Kiev. Em viagem a Malta, ele fez críticas indiretas ao presidente russo Vladimir Putin. Algum poderoso tristemente preso às pretensões anacrônicas de interesses nacionalistas provoca e fomenta conflitos. A guerra na Ucrânia dividiu as atenções dos franceses com a campanha eleitoral. Domingo que vem, os eleitores começam a decidir quem vai governar o país nos próximos 5 anos. O presidente Emmanuel Macron ganhou um empurrão nas pesquisas ao assumir um papel diplomático de peso nas negociações com Vladimir Putin. Entre os 12 candidatos, Macron lidera nas intenções de voto e, se nada mudar, caminha para a reeleição. A postura moderada de centro ajuda. A força da economia francesa depois do choque da pandemia também. O crescimento do PIB no ano passado foi o maior em mais de meio século. Em segundo lugar está a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, com um discurso anti-imigração e anti-União Europeia. Os dois se enfrentaram no segundo turno da última eleição em 2017. Outro radical de direita, Éric Zemmour, já foi condenado por discurso de ódio. Chegou a dizer que o Islã é incompatível com a França e quer proibir primeiros nomes não franceses. O extremismo de Zemmour perdeu apoio no último mês e ele foi ultrapassado pelo candidato de extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon, velho conhecido dos franceses. Disputando a presidência pela 3ª vez, Mélenchon vem crescendo nas pesquisas. Ele promete diminuir a idade mínima de aposentadoria para 60 anos, enquanto Macron quer um aumento progressivo até os 65 anos. Foi por causa da proposta de reforma da Previdência de Macron que a França viveu um ano de protestos em 2019. Greves gerais paralisaram o país antes do projeto ser abandonado por causa da pandemia de Covid. Pela primeira vez na história recente, a tradicional esquerda francesa não tem um representante entre os favoritos na corrida presidencial. Os socialistas perderam peso depois da passagem de François Hollande pelo Palácio do Élysée e não conseguiram fechar um acordo com o Partido Verde para apresentar um candidato único.
Se ninguém alcançar mais de 50% dos votos no primeiro turno, os dois mais votados seguem na disputa. E quem vencer o segundo turno já toma posse no dia 13 de maio. Nessa salada mista política, o vencedor vai dirigir um país em constante transformação, com enormes encantos e desafios. E a eleição na França é o tema de um documentário que a Globo News estreia amanhã, domingo, às 11 da noite. Em Democracia, o Enigma Francês, a jornalista Elizabeth Carvalho mostra o alto nível de engajamento político da população de uma das mais sólidas repúblicas do mundo. Elizabeth explora diferentes regiões da França e da capital Paris para investigar o que pensam e o que querem os cidadãos que vão às urnas na semana que vem. Brasileiros e estrangeiros que têm a vacinação completa contra a Covid não precisam mais apresentar teste negativo para entrar no Brasil. A mudança na regra começou a valer hoje. A flexibilização nas regras para a entrada de viajantes foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União ontem à noite. O texto é assinado pelos Ministérios da Saúde, Casa Civil, Justiça e da Infraestrutura. Quem está com a carteira de vacinação completa não precisa apresentar teste negativo para entrar no Brasil. Basta apresentar o comprovante de vacinação. O esquema vacinal precisa ser finalizado 2 semanas antes do embarque. E não é mais necessário preencher a declaração de saúde do viajante. O texto acaba ainda com a quarentena obrigatória para quem não tomou as doses ou ainda não concluiu o esquema vacinal. Nesses casos, o teste negativo segue obrigatório e deve ser realizado 1 dia antes do embarque. A exceção fica por conta dos estrangeiros que não têm residência no Brasil e não estão completamente vacinados. Nesse caso, eles continuam impedidos de entrar no país. Mas quem vem de países com baixa aplicação de doses ou quem comprove que não pode tomar a vacina por questões de saúde, pode entrar. A mudança foi publicada pelo governo depois de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária sugerir o relaxamento das regras em nota técnica. A Anvisa entende que a alta dos índices de vacinação e a queda de números de casos e mortes por Covid no Brasil justificam a redução das restrições. A agência recomendou que as novas medidas fossem adotadas a partir de 1º de maio, mas as mudanças foram antecipadas e já estão valendo. Cristina e Larissa passaram 10 dias nos Emirados Árabes a trabalho. Elas souberam das mudanças no embarque de volta para o Brasil. As duas já tinham feito testes para a Covid, mas aprovaram, mesmo assim, o fim da exigência. Que bom para quem está vindo agora. As pessoas estão mais conscientes, muita gente, a maioria acredito, já esteja vacinado. E é tudo muito seguro. Eu acredito que já pode baixar um pouco a guarda, né, que está mais tranquilo. Por falar em Covid, em pandemia, vamos juntos dar uma olhadinha como é que estão os números, portanto, da pandemia no nosso Brasil, com a Malu Maza. Malu, bem-vinda. Boa noite para você. Boa noite, Trali, Aline, e uma boa noite a todos vocês. Nas últimas 24 horas, o país registrou 127 mortes por Covid. São 660.192 vítimas da doença. De ontem para hoje, foram mais de 23 mil novos casos conhecidos e o total se aproxima dos 30 milhões. A média de casos está em queda de 36%. São 23.800 casos por dia. A média de mortes também tem redução de 35%. 197 óbitos por dia. É a primeira vez desde 18 de janeiro que a média de mortes fica abaixo de 200. Agora, os números da vacinação. Entre os brasileiros com 5 anos ou mais, 80,40% receberam as 2 doses ou a dose única. A dose de reforço foi aplicada em 48,29% da população com 18 anos ou mais. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Aline Trali. Obrigado, Malu. Fundamental, portanto, estar com o esquema vacinal completo. Boa noite para você e um ótimo domingo. Boa noite. O governo federal abriu um processo de licitação com suspeita de sobrepreço que prevê pagar 700 milhões a mais na compra de ônibus escolares.
A licitação recebeu parecer contrário dos órgãos de controle. Segundo documentos obtidos pelo Estadão, aos quais a TV Globo também teve acesso, o governo aceitou pagar até R$480 mil por um ônibus que, de acordo com técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, deveria custar no máximo R$270 mil. O pregão é para a compra de até 3.850 veículos para o transporte escolar de crianças de áreas rurais. A ação faz parte do Caminho na Escola, programa do FNDE. Mas o processo não seguiu as orientações dos órgãos de controle e da própria área técnica do FNDE, que apontaram risco de sobrepreço nos valores que o governo aceitou pagar. Um parecer da área técnica do órgão afirma que a discrepância das cotações apresentadas pelos fornecedores em relação ao preço homologado do último pregão, do ano passado, implica em aumento não justificado do preço, sem correspondente vinculação com as projeções econômicas do cenário atual. Em outro parecer, a Controladoria Geral da União criticou o fato de o FNDE não considerar o preço pago por outros órgãos públicos na compra de ônibus. A CGU diz que o órgão considerou apenas os valores informados pelos próprios fabricantes e conclui: observa-se que os valores obtidos encontram-se, em média, 54% acima dos valores estimados. Com isso, o preço total da compra pode pular de R$1,3 bilhão para mais de R$2 bilhões, uma diferença de 769 milhões. Apesar das ressalvas, no dia 18 de março, o FNDE autorizou a licitação. O documento é assinado por Garigan Amarante, diretor de ações educacionais. Ele foi indicado para o cargo por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O documento foi assinado também pelo presidente do FNDE, Marcelo Ponte, que foi chefe de gabinete do agora ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A CGU alertou que o edital poderia favorecer a formação de cartel entre as empresas fornecedoras. O pregão eletrônico está marcado para terça-feira. Vence a disputa a empresa que apresentar o menor preço para fornecer os ônibus. Em uma rede social, o senador Marcelo Castro, do MDB, presidente da Comissão de Educação do Senado, disse que as denúncias que estão sendo divulgadas, se confirmadas, são crimes praticados contra o dinheiro público. Isso demonstra o descaso e a forma irresponsável com que está sendo tratada a educação brasileira, comprometendo o futuro do nosso país. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação declarou que o pregão atendeu a todas as recomendações da Controladoria Geral da União e não comentou as suspeitas de sobrepreço. A seguir, os jovens que estão seguindo os passos dos pais e tirando o título de eleitor antes dos 18 anos. O Novo lança a pré-candidatura de Felipe Dávila à presidência da República. O Partido Novo oficializou hoje a pré-candidatura do cientista político Felipe Dávila à presidência da República nas eleições deste ano. O lançamento foi na sede da Federação do Comércio em São Paulo, durante o encontro nacional do partido. Deputados e outros políticos do Novo participaram do evento. Luiz Felipe Dávila tem 58 anos, nasceu em São Paulo e tem 2 filhos. Ele é cientista político, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard. Em 1996, fundou uma editora. Trabalhou no mercado editorial na primeira metade dos anos 2000. Felipe Dávila é sócio fundador de uma empresa de bioenergia e escreveu 9 livros. Em 2008, fundou o Centro de Liderança Pública, o CLP, que formou mais de 8.000 lideranças para a administração pública brasileira para mais de 1.000 municípios. O pré-candidato tem percorrido vários estados para conversar com líderes e filiados do Novo e apresentar suas ideias. Hoje, Dávila fez um discurso de 35 minutos, marcado por críticas ao populismo e pela defesa das bandeiras liberais do Partido Novo, como a abertura da economia e as reformas tributária e administrativa. Nós queremos fazer um Brasil para os empreendedores, para os trabalhadores, para o pequeno empresário. Porque são esses que geram emprego no Brasil, são esses que fazem a economia girar, são esses que vão resgatar a esperança e criar oportunidade para os nossos jovens trabalhar, desenvolver o seu talento. Num Brasil de populistas, a liberdade de imprensa é criticada diariamente como se fosse o inimigo da verdade, quando eles estão desvendando a verdade
dos governos populistas que destroem esse país com suas políticas corporativistas. Porque a política pública no Brasil só melhora dando continuidade às boas políticas públicas. E não importa quem é o autor dessa política pública. Vamos honrar, sim, a política pública que foi iniciada em governos passados, que nós precisamos aprimorar e melhorar. Se você pegar educação, saúde, tudo que são essas ilhas de excelências de política pública no Brasil, são políticas públicas que alguém deu continuidade, alguém melhorou, alguém aprimorou, alguém fez melhor. Já oficializaram as pré-candidaturas o PL com Jair Bolsonaro, o PSDB com João Dória, o PDT com Ciro Gomes, o MDB com Simone Tebet, o Avante com André Janones, a Unidade Popular com Leonardo Péricles, o PSTU com Vera Lúcia, o PCB com Sofia Manzano e o Democrata Cristão com José Maria Eimael. E o PT anunciou o nome de Lula, mas ainda não oficializou a pré-candidatura. O Partido União Brasil divulgou hoje uma nota em que afirma que a filiação do ex-juiz Sérgio Moro faz parte de um projeto político partidário no estado de São Paulo. E tem o objetivo também de facilitar a construção do Centro Democrático. A nota assinada pelo presidente do União Brasil, Luciano Bivar, e pelo secretário-geral do partido, ACM Neto, afirma ainda que Moro é um homem capaz de enriquecer as discussões sobre o futuro do país. Anteontem, ao trocar o Podemos pelo União Brasil, Moro disse que tinha aberto mão, naquele momento, da pré-candidatura à presidência. Ontem, Sérgio Moro convocou a imprensa para dizer que não tinha desistido de nada e que não iria se candidatar a deputado estadual. Após as declarações, Alexandre Leite, da Executiva Nacional do União Brasil São Paulo, divulgou uma nota em que disse que a filiação de Sérgio Moro se deu com a concordância de uma candidatura a deputado estadual, deputado federal ou senador. E que se Moro insistisse num projeto nacional, o partido iria impugnar a ficha de filiação de Moro. Com a nota de hoje, segundo o secretário-geral da União Brasil, ACM Neto, o requerimento de impugnação será retirado. Os primeiros eleitores brasileiros que aproveitaram a mudança na Constituição e puderam votar com 16 ou 17 anos, agora estão incentivando os filhos a fazer o mesmo. O prazo termina em 4 de maio. A Carla tirou o primeiro título em 1988, antes de completar 18 anos. Eu sempre queria participar, de alguma forma. E aí, quando me deram a oportunidade de votar mais do que depressa, eu fui lá e fiz o título. A Sofia quer estrear nas urnas neste ano. O mais rápido que eu consegui, assim, logo depois que eu fiz 16, para tirar o meu título para essa próxima eleição, eu fui lá e fiz. A participação do jovem na política, ela se faz necessária, porque ela vai trazer uma consolidação da nossa democracia, né? São novas ideias que vão chegando, eles trazem um olhar diferenciado. O direito de voto para pessoas de 16 e 17 anos foi garantido pela Constituição de 1988. Mais de 3 décadas se passaram e hoje o engajamento dessa faixa etária é o menor já registrado. A participação dos jovens na votação é importante porque, se por um lado a escolha deles vai se refletir no futuro, por outro é defender um direito que foi negado a muitos brasileiros durante anos. Essa qualificação do eleitor, ela vai se modificando ao longo dos tempos. A mulher só veio a ter direito a voto a partir do Código de 1932, mas efetivamente, se a gente for ver bem, né, o voto só se tornou completamente universal a partir de 1988, com a Constituição. A Luciana tinha 14 anos naquela época e não pôde ir às urnas no ano seguinte, mas em 1990 correu para tirar o título. Passos seguidos pela Maria Luísa. Ela tem 15 anos, mas faz 16 em setembro e a Justiça permite que comece o trâmite para fazer o título desde agora. Eu vejo como uma oportunidade de realmente ter a minha voz escutada dentro da sociedade. É o início da cidadania, né? De fato, a oportunidade de você poder votar também. Democracia. Tribunal de Justiça de São Paulo lançou hoje um projeto que busca abrir as portas da arte e da cultura para as crianças que vivem em abrigos. Na antessala do teatro, antes das cortinas se abrirem, aquela cena já previsível. Criança sendo criança.
Essa turminha aqui mora em abrigos para menores na capital paulista. A maioria nunca teve a oportunidade de pisar num lugar como esse. Você já veio pro teatro alguma vez ou é a primeira vez? Primeira. Como é que você acha que é o teatro? Legal. Quando a criançada soube o que estava reservado para elas, foi aquele misto de surpresa com alegria. E eu fiquei chocada com a notícia. Foi a notícia mais impressionante que eu já tive. A Joana também estava feliz com um sábado diferente, só que um tanto desconfiada. E você gosta de palhaço? Eu não. Você tem o quê? Medo de palhaço? Tenho. Mas logo em seguida, quando os doutores da alegria subiram ao palco, a cisma da Joana trocou de lugar com o sorriso. Acabou o medo de palhaço? Sim. Depois de mais ou menos 1 hora de gargalhadas, fica até difícil escolher a parte mais legal do espetáculo. O que você mais gostou? Que tudo. Hoje foi o lançamento do projeto Apadrinharte do Tribunal de Justiça de São Paulo. O objetivo é proporcionar acesso à cultura e ao lazer às mais de 8.000 crianças e adolescentes que vivem em casas de acolhimento no estado. Mas para dar certo mesmo, para o projeto vingar, todo o apoio é muito bem-vindo. Ajuda que pode vir de empresas e pessoas de todo o país. A gente toma isso muitas vezes como um luxo, como algo a que poucas crianças têm acesso, né? Crianças das classes mais altas, e na verdade cultura é um direito da criança, né? E a gente precisa necessariamente levar esse direito para todas as crianças, para todos os adolescentes. Coube ao Evaristo a honra de ter sido o primeiro padrinho do projeto. Eu não tenho dúvida que o teatro é uma experiência transformadora, é uma experiência sensorial, né, que transcende muito qualquer outro tipo de atividade, né? É uma experiência que dura pro resto da vida. Antes de voltarem para a realidade, um festival de abraços. Primeiro na Palhacinha. Fiquei muito feliz, você veio me dar um abraço. Muito obrigada. Depois no Juiz, idealizador do projeto. Difícil saber aqui para quem o sábado foi mais especial. É uma sensação de absoluta realização profissional, né? A realização profissional de juízes e juízes da infância sempre tem relação com sair das varas, sair dos fóruns e ir até os locais onde a gente consiga efetivamente implementar todos os direitos que a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram a crianças e adolescentes. A seguir, os campeões estaduais deste sábado. E um passeio pelas obras de um dos maiores mestres do impressionismo. O último boletim sobre o estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi informou que ele está estável e progredindo na recuperação. Segundo a nota divulgada pela família, Rodrigo continua sedado. Ele passou por uma cirurgia na cabeça e outra na perna depois de um acidente de carro em São Paulo. Ainda de acordo com o boletim médico, as próximas horas serão delicadas. Amanhã o Fantástico traz novas informações sobre o estado de saúde de Rodrigo Mussi e também detalhes sobre o acidente. No futebol, o dia foi de títulos pelo Brasil. 7 campeonatos estaduais terminaram neste sábado. No Rio de Janeiro, clássico Fla-Flu. Gabigol fez 1-0 para o Flamengo. E o argentino Germancano, que marcou os 2 gols na vitória do primeiro jogo, brilhou mais uma vez. 1-1. Como havia vencido o primeiro jogo por 2-0, o Fluminense é o campeão carioca. O time não venceu o estadual havia 10 anos. No Campeonato Gaúcho, o zagueiro Bruno Alves marcou para o Grêmio contra o Ipiranga de Erechim. O Rodrigues aumentou a vantagem. O Eric marcou o único do Ipiranga. 2-1 Grêmio, que já havia vencido o primeiro jogo e foi campeão estadual pela 5ª vez seguida. Clássico entre Atlético e Cruzeiro na final do Mineiro. Jogo único. O Hulk marcou o primeiro nesse chute de fora da área. Nacho Fernandes fez o segundo. E olha o Hulk, de novo. No fim, o Edu descontou para o Cruzeiro. Atlético 3-1, Galo tricampeão mineiro. Pelo Campeonato Goiano, o Goiás fez o primeiro contra o Atlético Goianiense, com o Nicolas. No segundo tempo, o Marlon Freitas acertou esse chute de fora da área e empatou. Que golaço, hein? E o Wellington Rato virou para o Atlético Goianiense. E depois da ótima troca de passes, o Shailon fez o terceiro. 3-1, Atlético Goianiense, campeão goiano.
No Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá goleou a União Rondonópolis por 4-0 e foi bicampeão estadual. No Amazonense, o Manaus voltou a vencer o Princesa dos Solimões por 2-1 e é bicampeão estadual. No Catarinense, Brusque e Camboriú empataram em 0-0. Como o primeiro jogo também havia sido empate, o Brusque, com a melhor campanha do campeonato, ficou com a taça depois de 30 anos. Parabéns aos campeões. Esporte Espetacular desse domingo tem uma entrevista exclusiva com o técnico Tite, falando sobre o grupo do Brasil na Copa do Mundo do Catar. A cidade do Rio abriu as portas para um espetáculo inédito sobre obras do pintor francês Claude Monet. Nele, o visitante consegue se projetar para dentro das paisagens retratadas pelo mestre do impressionismo. Prepare-se para um passeio no tempo. A viagem é pelas cores, pela luz, pelo mundo do pintor francês Claude Monet. O embarque é na tenda de 15 metros de altura, na zona portuária do Rio. O destino são as paisagens eternizadas nas telas do mestre do impressionismo. Imaginar que em 1870, por exemplo, ele construiu alguma coisa que ele ainda está vivo, ele não morreu. É só verificar nessas obras impressionantes e acrescentado pelos outros sentimentos do som, da imagem em movimento. Não é uma exposição, é uma experiência. É um mergulho nos cenários percorridos por Claude Monet, sempre à beira d'água, que era o seu lugar preferido. E nesse encontro de passado e presente, a tecnologia te leva lá para o final do século XIX, começo do século XX. É como se você estivesse lá, ao lado do pintor, vivendo as mesmas sensações. O que nós queremos é que o público ande por esse espaço, veja as telas como se fossem paisagens mesmo, como o Monet, procure seus ângulos favoritos, como o Monet procurava, né, para poder pintar, sente, né, como nós estamos sentados agora na beira do lago, contemple os reflexos na água, um pouquinho da experiência do Monet para o grande público. Nos painéis de 7,5 metros de altura, projeções de 285 telas do artista. Mas não é só olhar, é sentir. A ideia é que você mergulhe no mundo do Monet. Nós temos aqui tudo colocado em escala de como se você estivesse olhando a paisagem na mesma posição que ele. Sequências de animação digital em 2D e 3D dão movimento às obras-primas de um dos gênios da pintura. Ele tem uma visão diferente e essa questão da água, ainda mais pelo reflexo, justamente está aqui, eu acho bem interessante a gente observar pela visão dele. O roteiro imaginário de Monet por países da Europa te leva à ponte sobre uma lagoa de lírios de água. E as ninféias no jardim de Giverny, casa do artista na França. A Moinhos na Holanda. Os canais de Veneza na Itália. Ou ainda te põe bem próximo de Camille, amada de Monet, na praia de Trouville, no litoral francês. Tudo ao som de uma trilha sonora original. É como se observássemos de perto o embalo das árvores às margens do rio Sena, ou o vento que empurra as ondas da praia. Nos sentimos na canoa que desliza pelo lago. Eu estou super impressionada. Sempre quis ver, né? Já vi muito que tinha, né, na França, nunca pude ir e agora estou realizando. Entrar nos quadros de Monet, nas cores de Monet. Muito bom mesmo. O Rio é a primeira cidade a fazer essa imersão com tecnologia 100% brasileira nos quadros de Monet. Ele tem DNA puramente brasileiro, né? Ele é um projeto que saiu do nosso peito, nós temos muito orgulho, permite que a gente gere essas animações, transforme isso em escalas de paisagem real. São amores e paixões de Claude Monet compartilhados com o mundo. Espetacular, né? Demais. Dá uma alegria na alma. O Jornal Hoje fica por aqui, muito obrigado e uma boa noite para você. Uma boa noite, bom restinho de sábado, excelente domingo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes, e tô chegando para te avisar que hoje é dia de decisão, hoje é dia de Atlético Mineiro e Cruzeiro pela final do Campeonato Mineiro. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse clássico, as principais e últimas notícias da equipe do Atlético Mineiro e também as últimas informações da equipe do Cruzeiro.
favorito ao título, o Galo vai para o jogo com o time completo, junto com seu artilheiro Hulk. Já o Cruzeiro vem confiante para o jogo e espera jogar de igual para igual com o rival. Então, se você é torcedor do Atlético Mineiro ou torcedor do Cruzeiro, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando aquele like para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite. Porque Atlético Mineiro e Cruzeiro entram em campo neste sábado a partir das 4h30 da tarde, no horário de Brasília, no Mineirão, decidindo o título do Campeonato Mineiro de 2022. A final desse ano será disputada em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o campeão será definido nos pênaltis. A tecnologia do VAR também será utilizada nessa grande final. O Atlético foi a melhor equipe na primeira fase do Campeonato Mineiro e chega para a decisão após vitórias tranquilas contra a Caldense na semifinal. E na atual fórmula do estadual de 12 clubes, nunca o Galo chegou para a final com campanha tão boa, que foi de 87% de aproveitamento. E venceu o Cruzeiro na primeira fase de virada, nos acréscimos, por 2-1. Já o Cruzeiro, por sua vez, vive o melhor momento desde o seu rebaixamento no final de 2019. Comandado por Paulo Pesolano, a equipe fez um estadual consistente. Nas semifinais passou sem sufoco pelo Atlético. Busca voltar a vencer a competição após 2 anos, apoiando-se na mescla de experiência com juventude aí da base. Pelo lado do Galo, o Galo tem a volta de 6 jogadores que estavam nas seleções: Everson, Arana, Godin, Alonso, Savarino e o Eduardo Vargas. Desses, os brasileiros são titulares absolutos. Há dúvidas na formulação da zaga. O Nathan Silva é titular. Godin vinha sendo. O Alonso vai ser. Mas hoje é bem possível que o Hever seja escalado. No ataque, o Ademir começa pelo bom rendimento, mas deve aí ser a arma para o segundo tempo. Com isso aí, o Galo deve ir a campo hoje com o Everson, Hever, Nathan Silva, Arana e Mariano, Alan, Jair, Nátio Fernandes, Keno, Zaratio e Hulk. Já pelo lado do Cruzeiro, Paulo Pesolano já tem a formação definida desde o meio da semana, mas faz mistério. Ele tem a volta do artilheiro Edu, poupado no segundo jogo da semifinal. A dúvida é se opta por uma formação com 3 zagueiros, com 3 volantes, na verdade, com o William Oliveira, o Fernando Canezin e o Pedro Castro. Ou deixar de escalar o Pedro Castro e incluir o Vagninho, ali já para o setor ofensivo. Portanto, a provável escalação do Cruzeiro deve ter o Rafael Cabral, Eduardo Brock, Oliveira, Rafael Santos e o Rômulo, William Oliveira, Fernando Canezin e João Paulo. Mais à frente, Vagninho, Vitor Roque e o Edu. O jogo de hoje ele vai ser apitado pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima. Vai contar com os assistentes. O assistente 1 vai ser o Guilherme Dias Camilo. O assistente 2 vai ser o Celso Luiz da Silva. O quarto árbitro vai ser o Ricardo Marques Ribeiro. E operando o VAR teremos o Emerson de Almeida Ferreira. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.